Olha só, você já percebeu como tem assunto que faz parte da nossa rotina, mas muitas vezes a gente só percebe quando algo foge do normal? A cor do nosso xixi, por exemplo, pode revelar sinais importantes sobre hidratação, alimentação e até alertar para algumas questões de saúde. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia apontam que cerca de 1 em cada 10 brasileiros convive com algum grau de doença renal, mas muitas vezes sem saber. Isso porque os rins podem não dar sinais e pequenos hábitos do dia a dia é que ajudam a percepção precoce de alterações antes que o problema se agrave. Desidratação, alimentação ou medicamentos. O que tem mudado a cor do nosso xixi, hein? Vamos entender então o que é normal e o que merece a nossa atenção? Quem nos explica é o nefrologista Dr. Bruno Biluca. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo, fica à vontade. Licença. Todo mundo tá vindo de blusa, né? Tá. A Laís de blusa, o doutor de blusa. Vocês estão vendo que tá friozinho mesmo. Vocês não Tá estão com gelado. frio? Por enquanto não, acho que a gente acostumou, doutor. Aqui no nosso estúdio a gente já está acostumado a passar frio porque é sempre muito gelado. Entendi. Mas na parte de fora, né? Eu até comentei, o corredor a gente já sente Pois é. aquele Um friozinho. friozinho a Lá mais. fora tá frio. E por falar em frio, Eu ia pensar exatamente sobre isso. a gente bebe menos água no frio, doutor? Com certeza. A gente sente menos sede no frio, né? Sentimos. Então, existe até uma relação que é mais comum a gente ver pedra nos rins no frio. Porque quando você bebe menos água, você dilui menos ali aqueles cristais, forma as pedras. Então, é mais comum a gente ver a formação de pedra dos rins no frio. Porque a gente sente menos sede, então toma menos água, então acontece. E doutor, para que serve o nosso rim? Por que ele é um órgão tão importante? O rim, ele é um dos órgãos mais importantes para fazer a nossa manutenção de vida, porque ele é responsável por equilibrar a principal substância que a gente tem no corpo, que é a água, né? Então, o nosso corpo, ele é basicamente composto por água e é o rim que regula a quantidade de água que a gente tem no organismo. Eu brinco e eu conto para os pacientes assim, eu falo, ó, quando Deus fez o rim, ele falou, você vai reabsorver sal e água. Então, essa é a função do rim. Então, o rim, ele sempre precisa saber assim, ó, quanto xixi que eu tenho que fazer, mas eu preciso reter líquido suficiente para o organismo funcionar direitinho, o fígado funcionar direito, o coração funcionar direito e todas as equações químicas acontecerem direito. O que for excesso de líquido, eu posso colocar para fora. E aí você precisa sempre reabsorver sal e água. Então, essa é a função básica do rim, além de outras funções, como, por exemplo, algumas secreções hormonais. Por exemplo, o principal hormônio que a gente tem para amadurecer as hemácias e fazer com que a gente não tenha anemia é a eritropoetina. E esse hormônio é produzido no rim. Grande parte do ciclo da vitamina D também acontece no rim. Então, o rim ele tem não só a função de regular o que tem que colocar para fora de toxina, o quanto de líquido que ele tem que reter, como algumas funções hormonais também. Olha que interessante. Quando a gente fala, né, dos rins, muita gente fala assim, eu tive um problema, mas eu nem imaginava. A maioria das doenças renais, elas são assintomáticas a princípio, doutor? Varia muito. A gente tem as que são sintomáticas, como, por exemplo, pedra nos rins, né? Então, uma pedra que nasce ali no rim, ela não vai doer, mas quando ela cai ali na pelve renal, ureter, e vai descendo até a hora de sair, isso dói muito. Os quadros de infecção, né? Uma infecção, mulher tem mais infecção na bexiga, né? Aquela dor para fazer xixi, né? Que a gente chama de disúria. Ou essa infecção ela pode se agravar e chegar até mesmo no rim, que é a pielonefrite. Esses quadros também podem dar dor, dar febre, inapetência, isso você sente, tá? Agora tem algumas coisas que são silenciosas, né? Por exemplo, hipertensão, pressão alta, que também é silenciosa, diabetes. Essas duas doenças são as principais doenças que levam à falência renal. E o fato de você perder função renal não causa nenhum sintoma. Isso é extremamente silencioso, né? Então é muito comum a gente ver quem chega numa primeira consulta já com um rim quase 100% disfuncionante ou ali já funcionando 20%, 30%, nunca sentiu nada e não tem mais o que fazer, né? Porque o rim não se regenera. Então a gente tem que sempre nessas circunstâncias de ter como divulgar e falar se você é hipertenso, se você é diabético,
não deixe de cuidar, não deixe de perguntar para o seu médico como é que está o seu rim. São exames muito fáceis de fazer, né? Então a gente não pode descuidar, porque realmente o que pode levar a uma falência renal muitas vezes é silencioso. Doutor, a gente tem pergunta para o senhor aqui nas nossas redes sociais. Temos a Márcia, ela falou, boa tarde, adoro assistir todos os dias. Gostaria de saber se é normal o xixi ter cheiro de café. Se você tomou café e fez xixi, sim. E depende da quantidade também, né, doutor? Sim. Às vezes até mesmo a depender do organismo de cada um, da absorção, às vezes uma xícara você já às vezes percebe que se você tomar ali, principalmente em jejum, tomou um café e vai fazer xixi, até porque a cafeína ela é levemente diurética, você sente o cheiro de xixi, o cheiro do café. O cheiro do café. Você sente o cheiro do café. A Socorro, que é outra telespectadora nossa, ela comentou que ela bebe água em jejum, que ela acorda e toma 2 copos de água em jejum. Você falou do café, né, em jejum também. A água em jejum, ela é importante para a nossa saúde, dá aquele despertar para o corpo? Sim, é importante porque uma das principais funções do rim, como eu falei, é concentrar a urina, né? É fazer o xixi mais concentrado possível para ele reter o que é mais importante, que é a água. E não é à toa que quando a gente acorda de manhã, o xixi que a gente vai fazer de manhã geralmente é o mais concentrado. É o mais amarelo. Aquele dourado, mais escuro, né? Por quê? Porque o período que a gente fica em jejum por mais tempo é à noite. Sim. É difícil durante o dia, acontece, mas é difícil a gente ficar 8, 9 horas sem tomar nada ou sem comer nada, né? Então é normal que o primeiro xixi da manhã seja mais concentrado, então já é ali um sinal de uma leve desidratação, então nada melhor do que você ao acordar já tomar água. Boa. Agora vamos falar das cores do xixi, então, doutor. A gente tem ali algumas cores e algumas dicas. O que a gente pode entender de acordo com a cor do nosso xixi? Olha como o nosso organismo é perfeito, né? A gente tem ali um termômetro gratuito para a gente saber como é que tá. Porque imagina se o nosso xixi fosse sempre transparente. A gente não ia saber, né, o que está acontecendo. Então a gente tem esse urocromo que a gente chama, que é esse pigmento que deixa o nosso xixi mais amarelado, que nada mais é do que da degradação da hemoglobina, que é o que transporta oxigênio dentro das hemácias, né? E aí a gente tem aquilo ali funcionando como um corante que vai mostrar pra gente o quanto que nosso xixi está diluído ou não. Então todo esse leque de cor dentro dessa variação amarelo-dourado, isso aí é muito útil para a gente saber o quanto é que está a nossa hidratação. Porque, por exemplo, a gente acorda de manhã e faz um xixi super concentrado. Aí digamos que você vai lá e toma bastante água. Você vai ver que o seu xixi vai clareando. Ou seja, você já está normo-hidratado. Então, você pode utilizar a cor da urina também como uma regra para você saber o quanto você precisa se hidratar. Ou, para pessoas saudáveis, a gente também faz aquela regrinha dos 35 ml por quilo de peso. Um adulto de 70 quilos vai ficar em torno de 2 a 2,5 litros de líquido em 24 horas para ele se hidratar. Com isso, você pode notar que o xixi vai ficar ali perto do hidratado a pouco hidratado. A gente está vendo ali o último, que é um até avermelhado. Ter esse sinal ali de vermelhidão é um sinal de muito alerta por possivelmente ter sangue nesse xixi? Um ponto de atenção é que um xixi que tende a ser avermelhado não significa que é desidratação. A desidratação máxima, ela para ali no dourado mais forte, quase marrom. Mas sempre que tiver alguma nuance de sangue ou de cor avermelhada, isso a gente tem que prestar muita atenção. Se não for nenhum alimento que a gente pode falar ali daqui a pouco, possa estar tingindo a cor do xixi, a gente geralmente chama isso de hematúria, ou seja, é muito provável que exista sangue no xixi. E como, mais uma vez sendo repetitivo, né, como o nosso organismo é perfeito, o sangue ele foi feito para uma gota de sangue pintar um balde inteiro de líquido, de água, né? Porque o nosso sangue ele é vermelho e ele cora muito a água porque ele tem que chamar atenção, porque o lugar dele é dentro do corpo e não fora, né? Então, quando a gente tem qualquer pouca quantidade de sangue no líquido, ele chama muita atenção. Então, sempre que a gente tem uma hematúria, ou seja, sangue na urina, sempre deve ser investigado. Tá? Isso sempre tem que ser investigado porque pode ser um sangue que vem lá do rim
e isso tem que ser investigado, as glomerulonefrites, que a gente chama, né? Geralmente aquela doença de Berger, que é a nefropatia por IgA, a mais comum, ou depois qualquer possibilidade de sangramento na via urinária. Pode ser câncer de bexiga, pode ser pedra de rim, pode ser infecção urinária. Então, sempre tem que ser investigado. Nunca pode ser negligenciado. Boa. Doutora, a gente fala da hidratação. Quando fala de hidratação, apenas água ou a gente também pode inserir, por exemplo, os sucos, os chás que a gente está falando agora que tem o inverno, ou não? Boa pergunta. O que hidrata? Água, água com gás, água de coco, isotônicos, esses comerciais para prática de esporte, de preferência os não adoçados, chá, de preferência não adoçado ou pouco adoçado, tá? E sucos naturais, também preferencialmente não adoçado. Porque tudo que for industrializado ou adoçado com açúcar, eles já são muito hiperosmolares e eles não hidratam tão bem. O que não vale na conta é refrigerante, bebida alcoólica e café. Né? Isso tudo não dá pra gente somar naquela continha dos 35 ml por quilo de peso. Isso a gente não conta como hidratação. Tá? Doutor, você falou do café. A gente tem uma mesa também separada ali que os meninos vão mostrar pra gente com alguns alimentos que fazem parte da nossa rotina, mas que podem estar atingindo o nosso xixi. Conta pra gente o que a gente tem que tomar de alerta aí e ou se faz mal ou não, né? Aqui a gente tem algumas coisas que tem um pouco de mito, né? Parece lenda urbana. Então eu falei, não, coloca ali que a gente já aproveita e já tira a dúvida. Sim. Então, em relação à cor do xixi e alimento, realmente o que mais chama atenção é beterraba, tá? Só que um ponto aqui pra gente esclarecer é, não é todo mundo que se comer bastante beterraba fica com o xixi avermelhado, tá? Existe ali uma predisposição genética que pode ou não deixar o xixi avermelhado, tá? Então, beterraba é muito comum. Aquelas frutas mais escuras, por exemplo, amora, mirtilo, também se você comer muito, pode deixar o xixi um pouco mais avermelhado, quase roxeado. Cenoura ou o que for rico em beta-caroteno, ou se você estiver fazendo uma suplementação com beta-caroteno, ou se comer muito cenoura, você pode ficar não só com a pele, né, a esclera, ou o xixi também um pouco mais alaranjado, tá? Pitaia. Pitaia, não aquela que tem o meio branquinho, né? Mas aqui é vermelha. E esses dias até em casa, o meu filho comeu pitaia à tarde, foi fazer xixi cor-de-rosa. Eu falei, não, pessoal, tá tudo bem. Ai, que desespero. Pois que bom, né? Já tem exatamente. Em casa ali o médico, porque a mamãe já ia ficar desesperada. Eu fui lá na cozinha, conversei, pessoal, ele comeu pitaia, não, comeu à tarde, por que não? Então, só pra saber, tá tudo bem, fica tranquilo. Tudo bem. Então, essa pitaia vermelha também pode atingir o xixi, tá? Ali a gente tem aspargos. Pois é, por que eu falei que o aspargo é interessante? Porque o aspargo é uma das poucas comidas que quando a gente come, muda completamente o cheiro do xixi. O cheiro. O cheiro do xixi. Eu tenho uma amiga médica que um dia notou um cheiro muito diferente do xixi, foi correndo fazer um exame de urina e não tinha nada. Eu falei, mas assim, o que aconteceu, né? O que você comeu e tal? Ela falou, não. Eu perguntei, você comeu aspargo? Ela falou, comi. Eu falei, é normal, porque ele, no metabolismo, ele tem um ácido que quando a gente elimina no xixi, ele cheira muito forte, cheira quase como se fosse uma borracha queimada. Nossa. Reparem para vocês verem, algum dia quando vocês comerem um pouco mais de aspargo, o xixi fica com muito cheiro. E o aspargo não é algo que a gente tem tanto hábito de comer, né? Pois Daí quando você come, assim, algo mais esporádico, né? Porque poucas coisas mudam o cheiro do xixi, né? Ele é muito característico, aquele cheiro de amônia, de ureia, né? Ele pode ter um cheiro um pouco mais rançoso e um pouco mais fétido quando tem alguma infecção urinária. Sim. E aí já é importante falar que infecções urinárias um pouco mais avançadas, essa cistite um pouco mais avançada, o xixi ele pode ficar com uma coloração mais fosca e mais leitosa. Então aquele xixi com turvo, leitoso e com cheiro forte, muito provavelmente é infecção urinária. Pode até já começar a fazer antibiótico ou fazer um exame de cultura para ver qual que bactéria, para começar a tratar direcionado. Então, né, só para esclarecer. Então, o aspargo era mais para isso, porque ele pode mudar o cheiro. Então, se um dia você perceber que o cheiro está diferente,
Lembra se não comeu aspargo em alguma refeição. E a gente tinha ali, doutora, a carambola, né? Antes da gente fazer a próxima pergunta, eu já ouvi muito as pessoas falando que se você tem algum problema renal, você não deve comer nunca carambola. Isso é verdade ou não? Exato. E aí, assim, fica muito aberto, né? Mas problema renal, eu já tive uma pedra, né? Eu tenho um cisto, então não posso? Não, pode, tá? E o que eu achei interessante trazer para esclarecer? Muita gente acha que a carambola faz mal para o rim, né? Não é que a carambola faça mal para o rim. A carambola não é tóxica para o rim, mas a carambola possui uma substância que é metabolizada pelo rim. E um rim disfuncionante não metaboliza essa substância e ela fica acumulada no organismo e ela é neurotóxica. Uau. E aí a pessoa começa a ter soluço, pode ter sonolência e pode até entrar em coma. Então, como a gente não sabe qual que é a quantidade mínima que alguém pode comer de carambola, a gente fala, ó, se você tem um rim disfuncionante, evite carambola. Não é aconselhável nenhuma dose mínima do tipo, pode comer uma, metade. Então, não. Esquece carambola. Esquece carambola. Mas se, meu rim funciona bem, mas eu tenho um cisto simples. Posso comer carambola? Pode. Tá tudo gente, bem, mas tem tanta fruta aí no mundo, né? Vamos evitar a carambola. Mas é porque a gente começa a falar e as pessoas perguntam assim, então o que eu não posso? Aí você fala, carambola. Carambola. Eu falo, nossa, mas por quê? Eu falo, não, mas é justamente a carambola. Agora a gente já sabe. Temos pergunta, né, Abi? Isso, pode fazer. É a Silvia. Boa tarde, meninas. Doutor, tenho perdido proteína na urina. Meu médico passou Forxiga. Já tem uns 2 meses que estou tomando e até hoje está saindo espuma, às vezes na urina. É normal? Até comentei aqui antes da questão da espuma também. E um ponto importante também da gente falar, que é o que a gente chama de espumúria, né? Que é essa espuma na urina. Primeira coisa, o xixi da manhã, ele por ser mais concentrado, ele pode fazer um pouco mais de espuma. Principalmente em homens que fazem xixi de uma maior altura. Então, Cai, né? Esse turbilhonamento também pode fazer um pouco mais de espuma. Só que essa espuma mais grosseira, com bolhas maiores, às vezes isolada, separada das outras bolhas e que vão se desfazendo rápido, não é uma espumúria relevante, não é uma espuma que chama muita atenção. Eu brinco que para chamar atenção tem que ser aquela espuma do chopp, alta, branca, densa e que demora para desfazer. Essa espuma chama atenção, tá? Muito provavelmente a proteína na urina dela é decorrente de uma lesão do diabetes, tá? Existem várias doenças que podem levar à perda de proteína na urina. As glomerulonefrites, né? Paciente que tem lúpus, enfim, é um leque muito grande. Mas o mais comum é a nefropatia do diabetes. Né? E essa medicação que ela falou é uma medicação excelente, tá? Que está mudando a história dos pacientes, está mudando a sobrevida dos pacientes. É uma medicação muito boa, mas dificilmente ela vai corrigir ou reverter essa perda de proteína. Tá? Existem outras medicações que têm que ser utilizadas em conjunto, que podem estacionar ou até melhorar essa perda de proteína na urina. Então a medicação é muito boa, a proteína na urina chama atenção, porque ela já pode ter algum tipo de lesão do diabetes, então ela realmente tem que continuar com essa medicação, entender se não tem medicações adicionais para serem utilizadas e continuar o acompanhamento com muita atenção. Boa. Doutor, perfeito. Volte mais vezes, doutor. Muito didático. Muito didático. Imagina, à sua Muito disposição. legal, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. E olha, se ficou alguma dúvida ainda aí na sua casa, você pode mandar diretamente para o doutor, que os contatos estão aparecendo aí na sua tela. E um último ponto que pode parecer óbvio é que tem muito paciente que não percebe que está com alguma alteração na urina, porque o vaso sanitário da casa é de louça preta. É verdade. Escura. Aí a gente pergunta, mas você nunca viu isso? Não, isso como é que é o vaso sanitário da sua casa? Não, é uma porcelana preta. Você nunca vai ver mesmo. Troca pelo branco. Assim você consegue observar o que está saindo de você, que é o seu xixizinho. Boa. Obrigada, doutor, mais uma vez. À disposição. Obrigada. Imagina.